Me diga, o que um smartphone de última geração, um míssil teleguiado e um imã de neodímio que você encontra no Mercado Livre têm em comum? Pois é, a resposta é um grupo de minerais misteriosos que movem todo o mundo moderno. Sem eles, a tecnologia que você conhece hoje não existiria. Antes, esses minerais não eram tão famosos, mas agora, todos os dias a gente ouve notícia falando sobre eles, mas com o nome de terras raras. E o principal é o que está por trás de tudo isso, uma grande guerra comercial planetária para saber quem vai poder usufruir no futuro das terras raras. E nesse vídeo eu vou te explicar o que são elas, qual sua importância, mas o principal, vou falar sobre uma visão estratégica de país, o que o Brasil pode ter de vantagem na exploração, no refino, na comercialização de terras raras. Será que nós temos a oportunidade de finalmente sair de um país de renda baixa ou de renda média para se tornar uma nação rica? Será que finalmente teremos um plano estratégico de desenvolvimento de país? Bom, se você está curioso, eu tenho ótimas informações e um debate bem saudável nesse vídeo. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso e muito mais, sempre desenhando bastante no estilo Investland. Bom, então vamos lá falar delas. Primeiro, Daniel, o que são as terras raras? Bom, esse nome pode dar uma certa confusão. Primeiro, porque elas não são terras e segundo, porque não são raras. Aí você fala, Daniel, mas como assim? Quem foi que inventou esse nome? Bom, terras é fácil porque é um mineral, mas tudo bem, o mineral vem da terra, vamos dizer assim, então dá pra passar. Mas a parte de raras, eu gostaria que você entendesse na seguinte analogia. Imagina que você tem um grande campo de futebol, esse campo de futebol profissional, é seu, todo seu esse terreno. E nesse terreno existem terras raras, vamos dizer que seriam areia, vamos comparar com areia. E a areia, as terras raras, estão presentes por todo esse terreno. As terras raras aqui no nosso mundo estão presentes por toda a superfície do planeta. Aí você fala, Daniel, então por que é chamado de rara? Pelo seguinte, imagina que você tem uma máquina de explorar essa areia que está no seu campo de futebol. Só que a máquina é desse tamanho. E a camada de areia no seu campo de futebol é muito fina. Então, apesar dela existir bastante no seu campo de futebol, a sua máquina de explorar é desse tamanho. Então, você vai ter um trabalho imenso para percorrer todo o campo para conseguir explorar. O ideal seria se essa areia tivesse concentrado em um tamanho menor. E aí, com a sua máquina, você exploraria a mesma quantidade de areia, mas numa área menor. E esse que é o desafio das terras raras aqui. Você encontrar grandes concentrações em um espaço viável para você explorar. E não espalhado no planeta inteiro. E essas terras raras, elas fazem parte de uns minerais chamados minerais críticos, tá, Daniel? O que são eles? São essenciais para a economia moderna e que enfrentam riscos de interrupção no fornecimento. Ou seja, se o fornecimento deles parar, meu irmão, a nossa tecnologia, boa parte dela vai pro saco, né? E eles têm alta demanda mundial, então por isso são chamados de críticos, tá? Alguns exemplos desses minerais críticos: lítio, cobalto, níquel, cobre, nióbio e grafite. Lembrando, isso aqui é material exclusivo de Investland, tá? A gente faz tudo aqui para desenhar para você. E uma parte desses minerais críticos são chamadas de terras raras. Então, por exemplo, o lítio não é terra rara, o níquel também não é, o nióbio também não é. Mas todos aqui são minerais. As terras raras, na verdade, são 17, beleza? E um conceito interessante é que há o conceito também de minerais estratégicos. Daniel, o que é isso? Isso aí já é mais um conceito interno do país. Então, por exemplo, o Brasil poderia dizer que os minerais estratégicos para a gente seriam as terras raras, além das terras raras, o nióbio, talvez o grafite. Então, cada país tem seu conceito de mineral estratégico. Mas os minerais críticos são esses e as terras raras são um grupo dentro dos minerais críticos. E as terras raras, Daniel, são compostas por quem? São compostas por 17 elementos. 15 deles são aí do grupo dos lantanídeos, tá? E a gente tem um também que é o escândio e o outro que é o ítrio, formando os 17 elementos essenciais para a tecnologia moderna. Principais usos, queridos: super ímãs, tudo que você conhece tem imã de tecnologia, tá? Motores elétricos, então você fala aí da sustentabilidade do seu carro elétrico e tudo mais, mas sem terra rara ele não é possível, assim como baterias, assim como armas modernas. Você quer fazer guerra, você é uma potência imperialista, mas você precisa de terras raras. A tela do seu querido celular tem terras raras e chips de toda a natureza têm terras raras. Então você já viu que são bastante essenciais. Daniel, e por que tá todo mundo falando disso agora? Se a gente já sabe que isso tudo aí precisa desses minerais e tudo mais, vou te explicar o porquê. Mas antes disso, vou te dar uma curiosidade, tá? Algumas dessas terras raras têm nomes característicos, tá? São 17 nomes, eu não mostrei pra você ainda. Mas, por exemplo, uma delas é o lantânio, ele significa escondido. Por quê? Já te digo. E o outro é o disprósio, ele significa difícil de obter. Quem deram esses nomes
foram os cientistas. Eles tinham tanta dificuldade de extrair esses minerais que o próprio nome deles levou esses apelidos aí, tá? E sobre dificuldade de extração e de refino, principalmente, a gente vai falar já já. E esse aqui são os 17 elementos das terras raras, tá? Uma outra curiosidade também, lá no Mercado Livre, por exemplo, ímã de neodímio você encontra lá para vender, tá? Então, desde os carros super modernos, armas super modernas, até lá no Mercado Livre você consegue comprar o seu querido ímã. Bom, eu preparei um outro desenho aqui, que é o seguinte. Imagina um carro moderno, uma BMW, algo assim, ou até um carro não tão moderno também. Todo ele, ou boa parte dele, é composto desses minerais das terras raras, tá? Então, por exemplo, o motor elétrico híbrido, ele tem neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. A tela de LCD também tem 3 minerais. Os vidros e espelhos contêm cério. A bateria híbrida contém lantânio. O vidro do farol contém neodímio, tá? E os sensores contêm ítrio. Então, você pode ver que todo um carro é cheio. Cara, todos os produtos de tecnologia você já deve ter entendido isso, tá? Agora, para você entender toda a lógica e por que as terras raras estão mais famosas agora, é o seguinte. Você tem que entender, basicamente, a grosso modo, a cadeia das terras raras. Desde você achar ela lá na Terra, até ela virar um produto final. Então, são basicamente 4 etapas, tá? A primeira etapa é você ter as reservas de terras raras. Lembra do exercício? Você ter elas no seu país, preferencialmente concentradas para que você possa explorar. Então, ter as reservas. A segunda etapa é a exploração, a mineração dessas terras raras. Você tem que ir com todo o maquinário para que elas possam ser exploradas. A terceira etapa já é o refino, o processamento. Por quê? Esses elementos, eles não saem já prontinhos da natureza. Eles saem em formatos sólidos maiores, cheio de outros minerais e alguns outros componentes. E o que tem de terras raras ali dentro, na verdade, é só um pequeno pedaço. Então você explora, tira um superbloco. Depois desse superbloco, você vai refinar para diminuir esse superbloco e ficar só um pedacinho de terras raras. E aí depois que você tem todos esses minerais que a gente quer, vem a quarta etapa, que é aí sim transformar em um produto final. Seja uma turbina eólica, seja bateria de carro, seja um smartphone. E essas 4 etapas eu quero detalhar para você desenhando como está a geopolítica mundial e por que está todo mundo falando disso. Falando da etapa número 1, sobre as reservas, quem detém as maiores reservas do mundo? China, com 44 milhões de toneladas métricas de terras raras. Uma reserva gigantesca, gigantesca, gigantesca. Mas lembra que ter as reservas é somente a primeira etapa, beleza? Isso aí foi sorte, né? da natureza. Quem tem a segunda maior reserva? Nosso querido Brasil, Zil, com metade das reservas da China, mas mesmo assim é um valor muito grande, tá? O Brasil tem 21 milhões, é bastante, bastante, bastante. Ah, Daniel, beleza, então a gente tá explorando terra rara, a gente vai vender pra todo mundo. Calma, gafanhoto, lembra da etapa número 2. Não basta ter as terras. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm 1,9, então, epa, por isso que o Trump tá ligado lá, por isso que o Biden tava ligado, os próximos presidentes vão estar ligados, porque os Estados Unidos já não têm grandes reservas assim. Então, já na primeira etapa, eles não estão tão fortes, né? Mas os caras estão ligados. Vou te explicar. Depois vem a parte 2, que é a parte de exploração. Não basta você ter as terras, se você não consegue explorar. E aqui está um gráfico da evolução da exploração das terras raras no tempo, tá? Desde 1950. Você pode ver que os outros países exploravam bastante. Aí os Estados Unidos depois começou a liderar isso. Só que o custo de exploração é muito alto, principalmente o de refino, tá? E muitas vezes essas atividades não davam lucro. E muitos países, às vezes, capitalistas movidos pelo lucro, falam, cara, esse negócio não dá lucro, vamos deixar para outros países fazer isso e tal. Algumas empresas privadas também não têm interesse e acaba deixando de escanteio. Já a China fez um projeto estratégico de desenvolvimento. Inclusive, esse plano de desenvolvimento tem uma frase do antigo presidente Deng Xiaoping, que ele fala o seguinte, por exemplo, o Oriente Médio tem petróleo, nós, a China, temos terras raras. Então, desde aquela época, eles já sabiam da importância delas. Mesmo que não fosse comercialmente tão viável e lucrativo assim, mas eles decidiram investir para colher esse fruto a longo prazo. E você pode ver que depois disso a exploração da China cresceu muito, muito, muito absurdamente. Eu vou dar um zoom aqui, basicamente de 1995 em diante, para você ter uma ideia, tá? Então, só de 95 em diante, dá uma olhada como disparou, olha a diferença que ficou, tá? A China, ela detém 70% basicamente de toda a produção, exploração aí de terras raras no planeta, tá? Então, além dela ter a maior reserva, a parte 2 da exploração e produção, ela tem 70%, beleza?
Eu vou deixar isso aqui mais preciso quando eu for falar do refino, tá? Porque tem uma certa confusão, às vezes, da exploração, produção, refino e tal. Mas não fixe no preciosismo, tá? Fixe na ideia geral do que eu vou passar para você. E aí, na etapa número 3, olha só que interessante, que é o processamento. Lembra que lá da Terra vem um bloco sólido, né? E aí você vai colocar aqui muitos elementos químicos, muitos ácidos. Você vai fazer um processo químico intenso e bem poluente, inclusive, para que aquele sólido diminua e fique ali filtrado somente as terras raras, os minerais que você quer. E esse processo de refinamento, o processamento, o mundo inteiro praticamente não faz. Quem faz a maioria disso? A China tem 90% do refino do mundo. Olha só como a China está disparando isso aqui. Cara, é uma vantagem assim extremamente incrível, tá? E de novo, eles começaram pensando isso lá atrás, porque desenvolver essa cadeia assim rápido, vou desenvolver uma cadeia industrial gigantesca de processamento de terras raras aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Daqui 2 anos tá pronto. Não é assim, demora às vezes mais de uma década, tá? Ou até bem mais. Claro, isso se a tecnologia não evoluir ou não aparecer uma tecnologia nova do nada. Só tem um problema aqui no processamento, que é o seguinte: a cada 1 quilo de terras raras geradas, 2 quilos de lixo tóxico também são gerados. Porque, meu irmão, o processamento é tão difícil que tu tem que botar um monte de química pesada lá para sair só um pedacinho do mineral que você quer depois. E aí, isso aqui é um problema ambiental, né? Então, assim, de um lado tu tá com carro elétrico, tu tá com algumas coisas que supostamente ajudam o meio ambiente, mas do outro lado é um processo aqui bem tóxico para a natureza. Todavia, já estão aparecendo alternativas, o Brasil pode dar uma olhada nisso também, pode desenvolver uma cadeia de alternativas, quem sabe? Vamos já falar do Brasil, né? Algumas alternativas, ainda não me aprofundei sobre elas, tá? Mas eu posso fazer um estudo mais aprofundado e trazer para vocês. Porque novas tecnologias de refino com solventes recicláveis estão aparecendo. Refino por eletrólise e membranas também estão aparecendo, que é o famoso refino limpo, tá? Biomineração, que é o refino com bactérias, também uma possibilidade. E reuso do lixo radioativo que é gerado como insumo industrial. Então, poxa, pelo menos se vai gerar lixo, se ele puder ser usado de alguma forma para aproveitar, a gente tem um benefício melhor para todos, né? E aí, a última etapa, quando você já tem lá os mineraizinhos na mão, você gera um produto com ele, tá? Lembra que é a grosso modo, tá? 4 etapas é a grosso modo, mas se você for dividir mesmo, aí vai ter 10, 15 etapas. E na parte de produtos finais, querido, a China produz mais de 90% dos superímãs do mundo. Superímãs talvez seja um principal produto, ou um dos principais, né? Que esse processo desses minerais trazem pra gente, tá? E a China produz 90% também deles, que é o produto final. Cara, é loucura, assim, loucura. Em equipamentos de guerra vai imã, em celulares, em motores, em tudo que você conhece. Além de outros produtos finais, com outros minerais que a gente viu também que a China faz, e normalmente a China faz mais barato também. Então, eles estão na vanguarda. Mas, Daniel, isso é bom? Poxa, um país só ter toda a liderança? Eu, Daniel, não acho bom. Eu gosto de como eles usam do mercado e eu gosto de como eles usam do Estado estrategicamente alinhado. Esse aqui é um canal de investimento, eu sou um cara de mercado, mas eu, ao contrário de outros canais aí mais liberais do YouTube, eu acredito muito na união do Estado com o setor privado. Então, se a gente tivesse um Estado que pensa, principalmente a longo prazo, copiando aí algumas coisas da China, eventualmente dos Estados Unidos, ou de experiências que deram certo, eu acho que o nosso país poderia ir pra frente. Por isso que, apesar de eu gostar aí dessa inventividade da China, mas eu fico preocupado de um lado. Poxa, não é interessante que um único país tenha um monopólio dessa parada toda, de algo tão estratégico assim. Então o Brasil deveria sim fazer algo para avançar nessa cadeia tecnológica e a gente vai entrar nessa discussão. Por quê? Não é que nós vamos entrar nessa discussão. Essa discussão já tá rolando no mundo inteiro. Você pode ver que esse senhor aqui, Donald Trump, tem muitos interesses nesses minerais. Esse aqui, o Xi Jinping, já tá cheio deles, mas tem muito interesse também. E aqui, o presidente Lula e o Brasil, botei a foto do Lula aqui, porque ele é o atual presidente. Ano que vem, se for outro presidente, aí será outra pessoa aqui na foto, tá? Mas independente de quem é o presidente, se é o Trump, se é o Xi ou se é o Lula, esse é um tema que vai por muitos anos e talvez décadas, e a gente tem uma oportunidade de ouro nas mãos, tá? Só pra você entender. Como você viu, os Estados Unidos, qual é o plano do Trump? Eles querem se reindustrializar. E o Trump tá tentando mover o mundo de uma maneira maluca. Cara, ele vai lá e coloca tarifa pra tentar reorganizar as cadeias e ela fala, meu irmão, vai que eventualmente dá certo. E aí eu industrializo meu país. Mas, cara, tem o lance das terras raras. Eu não tenho terras raras. Cara, então vou invadir a Groenlândia. A Groenlândia tem uma ótima disponibilidade de terras raras. Ele tentou fazer acordo com a Ucrânia, porque a Ucrânia é um dos principais países também que tem terras raras. E o Brasil fez parte desses dois planos. O primeiro foi o plano das tarifas. Então o Trump foi lá e taxou o Brasil. Aí depois ele foi lá, falou com o Lula, ficaram mais amigos, tirou as tarifas, mas pode ter certeza que não foi só bondade. Com certeza uma hora ele vai chamar o Lula no canto, ou seja, quem for o próximo presidente do Brasil, e vai falar, cara, vamos negociar essas terras raras? Pode ter certeza de uma coisa, o Brasil será chamado na mesa de discussão desse tema.
Primeiro, porque nós temos a segunda maior reserva do mundo. E, independentemente se a exploração é difícil, se o refino é mais difícil ainda, mas caso essa cadeia tecnológica seja desenvolvida, você precisa da matéria-prima, e nós temos a matéria-prima. Então os chineses têm e nós temos. E aqui existe aquele meta, né? Aquele metagame lá dos chineses brigarem com os americanos. E o Brasil tá aqui estrategicamente, então a gente vai ser chamado. O que eu, Daniel, penso como visão estratégica de país, não quero ser o 100% correto, tá? E, enfim, mas vou dar a minha humilde opinião. Primeiro, relação Brasil e Estados Unidos. O Brasil tem que ter uma relação de homem, cara. Cara, a gente não quer ser soberano, a gente não é patriota. Todo mundo pagou de patriota já, a esquerda, a direita, não é? Pois é, então vamos ser patriota agora? Vamos combinar? Beleza. Então é o seguinte, a relação é o seguinte, o Trump quer terras raras aqui, nós temos o máximo benefício americano entregando o menos possível. É o contrário do vassalismo. O que é o vassalismo? Ele pensa assim, ai, tem um machão super forte lá, aí se eu ficar pertinho dele, ele vai me proteger. Ah, eu vou entregar tudo que eu tenho para os Estados Unidos, né? Porque ele é o meu fortão. Cara, isso é vassalismo. Se um país grande vê isso, ele monta em cima de você, meu irmão. Então não pode ser assim, não. E eu acho que o Trump nem respeita a gente que é muito vassala, tá? Então, seja o Lula, ou seja o próximo presidente, cuidado, bicho, presidente vassalo é ruim, beleza? Então, vamos negociar. É uma oportunidade pra gente? É. Temos o maior benefício com os Estados Unidos e entregando o menos possível. Claro que numa negociação, eventualmente, cada um cede um pouco de um lado, beleza. Mas o Brasil não pode só ficar na base desse negócio, só sendo explorado. E, de preferência, nós temos que entrar nas 4 partes da cadeia. Reservas a gente já tem, nós temos que entrar na exploração, temos que entrar no processamento, eu já falo como isso. E as nossas empresas privadas, o setor privado, como eu amo o setor privado, tem também que começar a gerar produtos aqui no Brasil. A indústria brasileira se desenvolver, eu quero comprar ações na bolsa que eventualmente comercializem produtos finais, que lá dentro deles existem minerais das terras raras. Eu sonho que esse dia vai chegar. E agora falando da relação com a China. Daniel, mas a China não precisa da gente? A China já tem as reservas grandes. A China já produz bastante. A China já refina bastante. E a China já tem muitos produtos finais. Eles não precisam da gente. Aí você é que se engana, querido. Porque a China tem essa briguinha com os Estados Unidos. Uma hora para atacar, outra hora para se defender das maluquices americanas. Então ele sabe que os Estados Unidos podem olhar com bom agrado pra gente. Então a China vai falar o seguinte, cara, eu não posso deixar o Brasil negociar com os Estados Unidos livremente. No caso, um lado bom pra gente é que nós temos relações boas, tanto com a China quanto com os Estados Unidos, né? Países orientais e países ocidentais, normalmente o Brasil se relaciona bem. E aí você tem que chegar lá com o Xi Jinping e falar o seguinte, eu falo, Xi Jinping, conseguiu uma negociação massa com os Estados Unidos aqui, beleza. Pô, tô querendo crescer, me desenvolver aí, vocês estão crescendo, a gente aqui no Brasil só exportando agro, achando que vai ficar rico, que não vai, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Por que que o agro é importante? Ele é o goleiro do time, então é importante. Você não pode tirar o seu goleiro. Mas por que que você não ganha uma Copa do Mundo enchendo o seu time de goleiros, né? O agro é o goleiro. Então, assim, tem gente que acha que se o agro crescer, a gente vai ganhar a Copa do Mundo da economia e não vai. E aí você tem que falar pro Xi, meu irmão, a gente tá lá no agro ainda, cara. A gente tá só com goleiro. Pô, os Estados Unidos tá querendo aqui fazer um lateral com a gente, um zagueiro pra melhorar a parada. Então, Xi, é o seguinte, vamos fazer algum tipo de negociação envolvendo terras raras? Bora. Então nós do Brasil queremos transferência de tecnologia. Daniel, como assim? Ele já tem a tecnologia do processamento. Eles processam 90% do mundo, cara. Então, mano, alguma coisa o Brasil pode oferecer. Daniel, isso é fácil? Não, é extremamente difícil. Assim, a China fez isso, né? Pegou tecnologia de um monte de gente, foi transferido para lá, eles foram inteligentes. Mas para fazer o contrário é difícil. Mas como nós estamos numa posição estratégica, se as chances são pequenas de eles transferirem tecnologia, mas a melhor chance das pequenas, a melhor delas, é esse lance das terras raras, que os Estados Unidos estão de olho na gente e a China também. Então não sei se temos que ir para um lado, para o outro, mas alguma coisa nós temos que fazer. E pensando em visão estratégica de país. A gente não pode sair dessa pequeno, cara. A gente tem que ganhar alguma coisa nessa parada. Então, mano, se o Lula, ou se o próximo presidente, ou se você é político, ou se alguém um dia for falar desse assunto, cara, não pensa pequeno. E o setor privado, imagina o setor privado na China, lá em 80, quando esse negócio não dava lucro. Não, fecha isso aí, não dá lucro, é deficitário, né? Então, mano, os liberais, tira um pouco eles dessa disputa, tá? Porque isso aqui é disputa de Estado, cara. É o Estado disputando, o Estado fazendo um plano estratégico de desenvolvimento para depois o setor privado se aproveitar disso. Eu não sou contra o setor privado, não. Sou do setor privado, quero ganhar dinheiro, quero ficar mais rico e tudo mais. Mas assim, cara, isso é uma briga estratégica de Estado. Então, nós do setor privado, a gente tem que apoiar isso. Tá todo mundo junto, esquerda, direita, centro, é bolsonarista, é cirista, é todo mundo. Isso aqui é um negócio nosso. Depois que tiver resolvido, a gente briga aqui dentro com as ideologias, cara.
Mas assim, vamos ganhar essa luta. Ah, mas é o Lula que tá na frente. Meu irmão, o Lula só tem mais esse ano, ou mais 4 no máximo. Para de pensar só num presidente ou num mandato e tal. Cara, pensa em 15 anos, 20 anos. Algo grande que pode estar na nossa frente. Seja melhorar um pouco com os Estados Unidos, ou uma transferência tecnológica da China. A gente tem também uma outra possibilidade, que são as novas explorações da margem equatorial. Já fiz vídeo sobre isso também. Se a margem equatorial, com as ações da Petrobras, pode deixar você rico ou não. Então o Brasil sim está numa nova janela de oportunidades. Se deixar do jeito que está, se deixar um monte de gente que tem medo do Estado investir, falar, já sei o que vai acontecer. A gente vai ficar só exportando aí o minério bruto, né? A pedra bruta lá pra galera processar em outro lugar e a gente vai ficar recebendo só uns centavinhos de toda essa parada mundial. É pra isso que um orçamento de desenvolvimento serviria, um orçamento soberano. Faz superávit primário lá com o político, com alguns gastos correntes, com algumas coisas, super salário, isso aí faz superávit, eu tô contigo nessa, cara. Mas, meu irmão, tem que ter um dinheiro aqui pra essas coisas diferenciadas, que mudam drasticamente a qualidade de vida, a tecnologia do país. E a gente vai sair de renda média para uma renda rica, tá? E com certeza vai ter gente no comentário falando: ah, mas aqui no Brasil não funciona, porque aqui é Brasil, né? Porque aqui os políticos vão roubar, né? Cara, ó, essa mentalidade aí de vassalinho, de fatalismo, cara, isso não funciona. Bora mudar isso. Ah, mas as pessoas têm a mentalidade ruim. Tá, bora começar eu e tu, então? Não sou coach, não. Nem gosto de coach. Mas assim, bora começar nós, bora pensar que a gente é grande. E a gente vai atrás disso, cara. Senão nem a gente, nem as nossas futuras gerações vão poder aproveitar disso. Então, esse debate mundial está rolando e eu acho que todo político ano que vem deveria se posicionar sobre esse tema. Uma dica, quanto mais vassalo ele for, pior, e quanto mais estratégico e negociador ele for, melhor. Tomara que esquerda e direita façam esse debate de uma maneira inteligente. E principalmente, não tenham medo do Estado investir nessa área, né? Tem gente que tem tanto medo do Estado que se o Pix, você fala assim, ó, ei, você sabia que o Pix não dá lucro? É, pô, o Pix é de graça. Eu quero falar, ah é? Pix não dá lucro? Ah, é melhor fechar então, né? Deixa pro setor privado, que ele é mais eficiente, né? Já pensou fechar o Pix só porque não dá lucro? Porque é tudo de graça e tal, né? Que o setor privado conseguiria lucrar, logo seria melhor pro povo. Tá vendo que maluquice? Nem tudo precisa dar lucro, tá? Então, eventualmente, se o Brasil precisasse investir, e não vai dar lucro por 2, 3, 4, 5 anos, mas daqui a uma década ou alguns poucos anos a gente tem uma vantagem incrível sobre isso, cara, eu acho que valeria muito, muito a pena. Mais uma vez, você que é de direita, você que é de esquerda, chegou a hora de conversar sobre esse assunto. O futuro de todos nós está em jogo. Um super abraço, a gente se vê no próximo vídeo.